Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, assessor de investimentos da Esperato Investimentos. Estaremos aqui durante uma hora conversando sobre os principais acontecimentos econômicos, questão do empreendedorismo, questão de todas as finanças pessoais, sempre com o objetivo de levar, melhorar a tomada de decisão dos investidores, o que fazer com o seu dinheiro. Estamos acompanhando durante um bom tempo o escritório da Esperato aqui em Santo Ângelo desde 2011, e a equipe Esperato é acompanhando esse crescimento da educação financeira, que cresce de uma forma exponencial. É muito gratificante ver as pessoas cada vez mais preocupadas com o futuro, fugindo daquele 1% somente que consegue parar de trabalhar e se aposentar. Realmente parar, se aposentar e parar de trabalhar. O resto do brasileiro, infelizmente, tem que continuar trabalhando, por uma questão da inflação alta, custos altos do Estado. Isso aí, com certeza, prejudica o cidadão. E o objetivo aqui da Esperato e Conexão Esperato é ajudar o investidor a poder fazer a sua reserva financeira, ter um ganho acima da inflação, nos seus investimentos que se sente bem, imóveis, aplicações financeiras, previdência privada, tudo que lhe ajuda a agregar para o seu futuro. Ok, pessoal? Sempre a gente inicia aqui o Conexão Esperato, que hoje é o número 83 do Conexão Esperato, desde 2016. Iniciamos sempre com o relatório Focus, relatório aí que traz um pouco sobre os principais índices da economia, o que o Banco Central espera desses índices. Toda segunda-feira está lá no site do Banco Central, bcb.gov.br, e dá uma diretriz do que vai ser os principais índices da economia. Inflação aí se espera em torno de 3,59%. Normalmente aí uma queda na inflação, um peso muito importante na inflação, até para a gasolina, gasolina que já chegou aí passando a patamares aí de R$5, agora realmente vem do nível um pouco menor, também pesa, muita coisa que pesa também é a commodity, a gente vê um petróleo lá fora um pouquinho em queda. A gente vai comentar muito isso aí no quarto bloco aqui, sobre essa questão aí do dólar. Muita gente vê do dólar a 4,20, um petróleo menor. O que está acontecendo? E a gente no meio dessa briga entre Estados Unidos e China mostra como a gente é pequeno no mercado, e como a gente sofre uma questão internacional, e como a gente, mesmo fazendo o trabalho de casa, a gente sofre também com todo esse mercado internacional. Briga de cachorro grande, como diziam os antigos, Então, uma coisa que a gente também tem que se preparar. Então, o índice de inflação aí demonstra um pouco aí de um certo equilíbrio nesses 12 meses, expectativa também de não ser uma forte inflação, forte alta dos preços até final do ano. Então fica muito à mercê do que está em andamento agora, não vai fugir muito disso. O PIB, expectativa de alta, a gente teve uma surpresa semana passada, a gente estava até em São Paulo semana passada em alguns encontros lá, principalmente do setor de investimentos, de fundos, gestoras, de assets, e aí fomos surpreendidos com o PIB. Se esperava um PIB muito menor, mesmo sendo muito pequeno, em torno de 0,4, que foi o PIB muito pequeno, mas foi o que chamou a atenção a indústria, a alta realmente da indústria, que puxou para cima, 0,7 para cima, a agricultura puxou para baixo, a agropecuária puxou para baixo, mas foi algo assim muito surpresa, porque não se esperava um certo crescimento dessa principal setor. A gente sabe que a indústria ela emprega, a indústria ela gera toda uma cadeia, diferente, por exemplo, da própria agricultura, dos serviços. A indústria em si ela tem toda uma cadeia, 2.000 funcionários, a gente fala em 2.000 funcionários, é quase mais família, dá 4, 5 mil pessoas impactadas, Então, por isso que a importância de um crescimento da indústria é algo aí forte para a cidade, que gera ICMS também, muito imposto, ICMS, que é imposto estadual, ajuda os estados. Então foi algo assim meio surpresa, demonstrou que não podemos mais ter recessão, Seria muito surpresa ter recessão
né, ao longo desse tempo, né, desse até final do ano. Então isso aí já está fora de cogitação, coisa aí que a gente teve 2 anos de recessão, né, 2017, 2018, 2016, 2017, e anos muito difíceis, né, que recessão é não crescer, recessão é demissão, recessão demonstra uma economia fraca. Então isso aí gera realmente lucros menores, impostos menores. Isso aí com certeza agora está meio fora de cogitação, pelo menos até o final do ano. Seria muito surpresa, né, um não crescimento até o final do ano. Então estava até em São Paulo, o pessoal realmente estava surpreso e muito feliz, né, dessa questão do crescimento da indústria, né, que gera toda uma cadeia, né, até de arrecadação para o governo. Vai ser bom. Então isso é muito importante. Com certeza a agricultura é muito importante, a agropecuária é muito importante, com certeza no crescimento do país, as commodities, mas quando a indústria cresce como número é muito mais importante, porque impacta toda uma cadeia de cidades, né, que são industrializadas, grandes centros principalmente aí, e puxa também o serviço, né, o serviço também de forma geral. Então algo meio positivo que a gente vai comentar. Taxa de câmbio, pessoal, vamos utilizar isso muito aí no quarto bloco, falar um pouco sobre esse dólar aí, sobre todas essas questões que está mexendo, principalmente aí chegando a 4,20, semana que o Banco Central teve que agir, né? Então a gente sabe que hoje o dólar é uma moeda, ela vamos dizer assim, a mais segura do mundo, a princípio, é uma das mais seguras do mundo, juntamente com o ouro. Então acaba que muita gente foge, né, do próprio o real e vai para o dólar, impactando principalmente esse índice. A gente teve toda a questão argentina, que a gente falou aí no último programa, a Argentina indo para um caminho novamente do populismo, né? O populismo que destruiu a Venezuela, né, do socialismo, e agora vai seguindo também para uma linha, né, também a Argentina, né? E aí a gente sofre aqui também, até tem um estudo do Itaú que comenta aí, a cada 5% de PIB que ele sofre lá, a gente sofre 1% aqui. Então 1 para 5 a gente sofre aqui também pelo impacto da Argentina. A gente vende implementos agrícolas, vendemos carros, né? Então é todo uma cadeia. Então uma Argentina forte, gente, é uma fronteira forte, e uma Argentina forte é todo um Rio Grande do Sul também forte. Uma Argentina fraca, uma fronteira pobre. Argentina pobre, Rio Grande do Sul também pobre, né? Então é importante os irmãos estarem bem também. Esperamos aí que Alberto Fernandes e Cristina Kirchner não busquem realmente o caminho do populismo destruidor como foi na Venezuela, né? Tudo indica que sim, mas esperamos aí que busque realmente um caminho aí da liberdade, um estado menor, como o presidente Bolsonaro aí tem puxado muito a ideia de fugir um pouco do populismo, né? Fugir um pouco desse populismo que destruiu principalmente a Venezuela, e que realmente esperamos aí que não ocorra na Argentina, e porque é uma questão até de emprego, né? A gente pega o juro argentino hoje 74%, a gente teve uma queda da bolsa de quase 50% lá, e a moeda dele se desvalorizou de um jeito, corrida bancária, uma coisa muito complicada. E a gente entrou nesse peso aqui também, né? A gente entrou todo nesse peso, por ser um emergente, e a gente teve aí fuga de capital, principalmente estrangeiro aqui, né? E aí fechou totalmente como muitos não gostam quando eu falo esse termo, né? Mas é um termo que realmente correu na última semana, que era uma tempestade perfeita, né? Uma tempestade perfeita, onde você tem toda uma crise do emergente da Argentina indo para um caminho total populista, né, um estresse principalmente também da União Europeia, tentando puxar muito a questão do clima para poder cancelar acordos internacionais entre a União Europeia e Mercosul, né, prejudicando toda essa questão aí, né, demonstra como a gente é visto como colônia pelos europeus ainda, né, que querem realmente proteger muito essa economia e preferem realmente um Mercosul fraco, né, países fracos, para que a gente não venda para eles mantenham o comércio dele, né? E ao mesmo tempo deu toda essa ideia do EU versus China, né? Estados Unidos da América versus China, uma guerra comercial. A gente vai falar muito isso no quarto bloco, que levou realmente o mercado a fugir dos emergentes e voltar novamente aí para os países, os grandes países, né? Isso demonstra que não é fácil. Ser um país emergente é uma luta incessante, meio que diária, que você tem que proteger internamente os seus custos, e ao mesmo tempo você tem que olhar
é o que os grandes players estão fazendo nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos os países, França, o G7, né? E isso aí a gente está no meio dessa briga aí de cachorro grande, né? Isso falta a gente se proteger, não tem muito o que fazer. Depois a gente vai falar muito isso no quarto bloco, né? E na taxa Selic, senhor, expectativa aí ainda o Banco Central aí, uma expectativa de um juro em torno de 5% até o final do ano, em torno de 6%, hoje caindo 1% ainda. Muito bom para quem precisa de dinheiro, muito bom aí para quem precisa realmente de capital de giro com custo menor. Isso aí, principalmente para financiamento imobiliário, uma Selic baixa é muito bom. Imagina depois que uma reforma da Previdência tributária, a gente vai ver esse país nadando de crédito, um pouco perigoso ao mesmo tempo, porém, algo aí para quem sabe aproveitar, investir em ativos, pode ser algo aí de alavancar, realmente montar reservas futuro e renda futura. Então, um juro menor, com certeza fica menor a rentabilidade para o investidor conservador, vai ter que ir mais para o risco, vai ter que buscar aplicações mais sofisticadas, vai ter que buscar cada vez mais um assessor de investimentos para lhe ajudar a montar uma carteira de investimentos para ganhar acima da inflação. E aí, para os agressivos, quem gosta um pouco mais de mercados de bolsa, multimercado, moedas, fica um mercadinho muito interessante para levar uma rentabilidade muito maior. Então, por isso que a gente pede cada vez mais, né, busque um assessor de investimento para poder ajudar a montar uma carteira para o seu perfil de investimento e criar essa gordura financeira ao longo do tempo. Então, Selic, expectativa aí novamente de mais queda de 1%, ainda mais com reforma tributária e previdência, e a gente vê um país diferente ao longo do tempo, muito bom para o empreendedor, esse juro menor, muito bom aí, porque realmente o recurso ele tem que girar mais, não pode ficar preso lá no banco, né? Ele vai ter que girar mais na economia real, chegando aos juros dos grandes países, né? Os países desenvolvidos de 2%, 3%, então muita coisa boa aí para poder aproveitar. E ressalto, busca um assessor de investimentos, busca lá Esperato, busca XP para ajudar a montar uma carteira de investimentos para você com a mesma segurança e com mais rentabilidade. Ok, pessoal? Segundo bloco aí temos Marcelo Maia Osterman, diretamente de Porto Alegre, trazendo um pouco aí sobre sua bagagem financeira, falando um pouco sobre economia, todo esse cenário aí, bem interessante. Terceiro bloco, depois temos Eliseu Mânica Júnior, que está fugindo lá do furacão Dorian, estava lá em Miami, foi para Nova York, está lá em Nova York desde segunda-feira, fugindo um pouco do furacão, e aí trocando uma ideia lá com alguns investidores institucionais. Eliseu Mânica Júnior está em Nova York e vai também desfrutar aí da sua voz aí para a gente ouvir um pouco sobre o conhecimento do Eliseu, né, todo o mercado internacional de ações. E aí no quarto bloco a gente volta conversando sobre todo esse imbróglio aí que está, essa briga entre Estados Unidos e China, e que mexe principalmente com o câmbio, tá ok, pessoal? Depois a gente volta aqui no estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, Marcelo Maia falando aqui. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o mês de agosto. Normalmente um mês que é ruim para a Bolsa de Valores. É interessante que, historicamente, né, quando a gente analisa mês a mês, né, o retorno, se é positivo ou negativo dos meses, o mês de agosto ele apresenta uma quantidade muito maior de meses negativos do que positivos. É o mês que mais vezes, desde que se começou a medir este resultado mensal, foi negativo, né? É uma correlação interessante. Nesse último mês de agosto, a Bolsa chegou a cair 10% durante o mês, mas acabou o mês com uma leve queda de 0,67%. Na última semana, com os dados positivos aqui do Brasil, ela acabou subindo bem, fechando numa leve queda de 0,67%. Foi um mês de bastante volatilidade no mundo todo, né, com a guerra comercial ainda em evidência entre China e Estados Unidos,
É uma guerra comercial que deve durar ainda um tempo. É um cabo de guerra, literalmente, né, entre as duas maiores economias do mundo, a qual ninguém quer perder e muito dificilmente alguém quer ceder. O Trump, presidente americano, tem ainda uma situação delicada, porque ano que vem tem as eleições nos Estados Unidos, né? Então ele tem que pensar nisso também. Bom, mas influenciando esse mês de agosto, essa volatilidade, houve a questão da guerra comercial, houve o receio de um desaquecimento da economia global e também a situação da nossa vizinha Argentina aqui, que não declarou default, não disse aos seus credores que não iria pagar seus títulos, mas quando alguns títulos dela venceram, ela disse que vai pagar numa próxima data, ela postergou o pagamento, né, o que não é algo positivo, com certeza. No caso, vamos pegar uma situação parecida com o Brasil, aqui um exemplo do Brasil, é como se a gente tivesse título público e no momento que vencer um título público, é uma renda fixa, a gente, ao invés de receber nosso dinheiro com rendimento, o governo brasileiro dissesse, não, eu não vou pagar hoje, eu vou pagar daqui a 2 meses. Não é um bom sinal, né, quando se atrasa o pagamento de uma dívida. Em relação ao Brasil, as notícias e índices das últimas semanas, especialmente da última semana de agosto, foram bastante positivas, especialmente relacionada ao PIB e ao nível de desemprego. O PIB do segundo trimestre, divulgado na última quinta-feira, veio bem acima do esperado. Lembrando que há mais ou menos 10 dias, talvez 2 semanas atrás, se falava em um possível PIB negativo desse segundo trimestre, que levaria o país para a chamada recessão técnica, né? Quando o PIB do Brasil é negativo por 2 trimestres seguidos, é considerado recessão técnica. No entanto, o PIB cresceu no segundo trimestre 0,4%, sendo maior do que o esperado, né? Então, uma notícia positiva. Complementando essa boa notícia, houve a divulgação na sexta-feira da taxa de desemprego, que veio também melhor do que o esperado. Esse tipo de situação é um reflexo de médio e longo prazo aí de algumas ações que o governo federal já vem implementando há um bom tempo, né? Aquele foco em ajuste fiscal, simplificação tributária, medidas de desburocratização, focar em algumas privatizações, sempre lembrando que quando se fala em privatizar Eletrobras, Petrobras, Banrisul, independente da empresa, é muito difícil que se privatize uma empresa de uma hora para outra, né? Em um momento, a privatização ela vai ocorrer em partes. A própria Petrobras vem vendendo partes dela, negócios que fazem parte do conglomerado, digamos, da Petrobras há um tempo, né? Não faz sentido tu vender uma empresa inteira em um momento, né? Tu vai definir um preço e vender ela inteira. Tu vai vender aos pouquinhos e vendo como é que o mercado se posiciona e precifica essa empresa, né? Bom, além disso, tem se falado bastante aí nas redes sociais, especialmente nas redes sociais, né, sobre uma eventual crise internacional que aconteceria pelo mercado americano, China, enfim, esse desaquecimento global, né? É muito interessante se falar sobre isso, porque as crises, quando elas ocorrem, elas não são facilmente detectadas. A crise de 2008, me lembro muito bem, ela veio literalmente do nada, ela veio no momento de um otimismo exacerbado, né? Todo mundo muito otimista, pessoas colocando dinheiro em bolsa de valores, vendendo casa, vendendo carro para botar o dinheiro em bolsa de valores, e daqui a pouco veio a crise como uma onda e levou boa parte dos investimentos desses investidores que não fizeram esse adequado gerenciamento de risco, né? Me lembro que em 2005 o mercado já vinha de uma alta aí de 3 anos, uma outra pessoa falava ali, vai ter uma crise. 2006 também, uma outra pessoa, vai ter uma crise. E o mercado subindo. 2007, mesma coisa.
algumas pessoas dizendo, vai ter uma crise, o mercado subindo, e fica mesmo aquela ideia de que, mas quando é que vai vir essa crise? 2008 veio. No entanto, nesses anos que pouquíssimas pessoas falavam sobre crise, ela demorou aí 1, 2, 3 anos para vir, mas eram poucas pessoas que falaram sobre isso. Agora, nesse ano de 2019, muito influenciado pelo poder das redes sociais, né, que potencializa a quantidade de pessoas que lê esse tipo de notícia e potencializa especialmente a quantidade de pessoas que divulgam esse tipo de notícia, né, de uma eventual crise, a gente acaba lendo em vários locais, em matérias, em Instagram, em sites de notícias, que uma crise é iminente aí para 2019 ou 2020. Se acontecer, vai ser a primeira vez na história que uma crise foi, abre aspas, literalmente anunciada. E o porquê de anunciada? Porque realmente, como já disse anteriormente, muitas pessoas aí falando sobre isso há um bom tempo. Eu, particularmente, sou economista, gosto de estudar o cenário macro, que gera esse entendimento sobre crises internacionais. É o cenário macro, não é o cenário micro do Brasil, é o cenário Estados Unidos, China, aquecimento da economia global, desaquecimento, preço do petróleo, preço do dólar, enfim. Eu acredito piamente que o Trump não vai desaquecer a economia americana até as eleições dos Estados Unidos. Ele não quer correr o risco de não ganhar as eleições, e para ele manter a chance de se reeleger, ele tem que manter uma economia aquecida, tem que manter os índices de ações, o S&P elevado nos Estados Unidos também, e penso que ele vai buscar fazer isso da melhor forma possível. Então realmente não acredito que a gente tenha uma crise até pelo menos 2021, alguma crise grande. Lembrando que crise é queda de 30%, 40% na Bolsa de Valores. Quando a gente tem dias de queda de 10%, 8%, quando a Bolsa encerra no meio do dia, porque caiu 10%. Tá? O que aconteceu recentemente, aí no começo de agosto, que foi para 90, foi de 105 mil, 104 mil para 95, 96, uma queda aí de 10%. Isso não é crise, isso é uma realização, isso é um ruído de mercado, não é necessariamente uma crise. Tá? E, falando sobre crise, muita gente acaba falando em como se proteger da crise, né? E isso é um assunto para o próximo comentário, então, mas as opções são algumas aí, como ouro, como prata, como ETFs, que ganham na queda dos índices de ações americanos, mas isso é uma conversa para um próximo encontro, tá bom? Um abraço a todos. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde, caros ouvintes do Conexão Esperato, voltando aí ao programa. Eu estou aqui, Eliseu Manica Jr., hoje em Nova York. Teve algumas, por dois motivos, né? Tivemos aí algumas questões quanto ao furacão chegando, temporada de furacão aqui na Flórida. Então o Dorian estava passando, tinha o risco, né? O Dorian era o furacão. E olha uma curiosidade, normalmente quando o nome do furacão é feminino, ele é mais grave. Quando é masculino o nome, ele tende a ser mais leve. Então, mas o furacão sempre é furacão, né? E ele passou pela Flórida. Então a gente achou bem, eu achei melhor aí sair um pouquinho mais cedo. Acabei indo para Nova York por questão do furacão e também o encontro com investidores aí institucionais aqui em Nova York. Então hoje fazendo o programa aqui de Nova York. O furacão passou, nada demais assim, digamos, acabou indo para o mar, continuando seu caminho pelo mar, né? Infelizmente o pessoal das Bahamas ali acabou sofrendo um pouco, bastante, na verdade, né? Alguns lugares até bem destruídos.
mas na parte da Flórida dos Estados Unidos aí não aconteceu nada, mas não custa remediar, né? Eu já estou aqui há 3 anos e meio, somente uma vez que teve um caso muito forte com furacão, inclusive a árvore na frente da casa que eu morava acabou caindo. Sorte que ela acabou caindo, era grande essa árvore, acabou caindo para a parte da frente, era até na frente do meu quarto. Então, sorte acabou indo para frente, não destruindo o quarto. Mas é normal, Flórida aqui é um paraíso, né, no resto do tempo. Só nesse período de furacões aí que a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a questão da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores brasileira. Ela acabou oscilando, ela acabou saindo de 106, 107 mil pontos para 96, 97 mil pontos. Uma queda forte, digamos assim, de quase 8, 10 mil pontos, 9 mil pontos, né? Ibovespa é medido em pontos. E deu aquele princípio de dor de barriga, né? Quando começa a cair fortemente, digamos assim, né? Uma analogia, você começa aí a sentir um desconforto, ver o valor que você tem momentaneamente caindo, mas o mercado ele é assim, ele oscila. E, digamos assim, foi uma oportunidade, essa queda, 97, 98 mil pontos, hoje está em 101 mil pontos, voltando a subir. Isso é uma oportunidade quando acontece eventos como essas quedas de 10%, 12%. Então, por isso que é sempre bom ter um valor fora, diversificando, fora da bolsa, de uma maneira diversificada para poder, digamos assim, ter momentos assim e ter uma frieza para comprar de uma maneira mais barata. E é isso que é importante no mercado de ações, né? E isso entende-se comprar de uma maneira muito mais barata, né? Então acabou correndo esse movimento na Bolsa Brasileira, fruto aí, o Brasil é muito dependente de commodities ainda, e foi fruto basicamente nada interno. O Brasil até surpreendeu crescendo o PIB, 0,4% contra 0,2% que era o previsto no trimestre, então foi o dobro do crescimento. Indústria e construção civil, além do setor de serviços, foram, digamos assim, os setores que mais cresceram, né, nessa alta positiva e que foi uma surpresa do PIB. E são setores que empregam muito, né? Então, resumindo, o desemprego caindo, começando, né? As coisas demandam tempo, mas está começando a cair o desemprego. E também o PIB aí, que é tudo aquilo que é produzido na economia, começando a crescer, né? Começando a surpreender positivamente o dobro do que tinha sido previsto aí pela média de analistas, né, do mercado, que é muito positivo. Mas uma das questões que acabou pesando nessa queda do Ibovespa momentânea é outro assunto que eu quero comentar, que é a questão do comércio, né, do trade war, da guerra comercial, um princípio de guerra comercial, que na verdade já vem sendo tarifados produtos por ambos os países, que são a China e os Estados Unidos. Então, um tarifando o outro, e que isso ocorre? Uma diminuição do comércio. Com essa diminuição do comércio, menos dinheiro circulando, então tem uma restrição de produtos, de serviços, né, produtos também. Então, tem mais imposto, quando torna mais imposto fica mais caro para adquirir esses produtos. Tarifas, na verdade, né, não é imposto, mas há mais tarifas, aumentam o custo do produto. E Estados Unidos colocando tarifas aí, um aumento percentual em produtos da China, e a China colocando, retalhando, digamos assim, colocando também em produtos americanos, né? E por isso, basicamente, o Brasil, que não somente o Brasil, mas investidores estrangeiros, investidores institucionais, mas principalmente o investidor estrangeiro, ele olha aí países como o Brasil, que é um país de mercado emergente. Então, quando ocorrem esses movimentos, ele acaba retirando um pouco do valor no ano, inclusive está negativo a entrada de estrangeiros, por um lado, na Bolsa Brasileira de uma maneira direta, mas, por outro lado, em termos de ofertas públicas, ou seja, abertura de capital de empresas, há um volume grande de capital entrando no estrangeiro. Então, compensando essa saída no mercado à vista com a entrada em ofertas públicas, há um retorno positivo no ano, há um volume de aplicação positiva de modo geral, onde hoje, quem são os maiores investidores, quem está mais comprando Bolsa Brasileira? Principalmente institucionais. Quem são os institucionais? Fundos de pensão brasileira, bancos, gestoras, empresas, né?
e também o investidor pessoa física, que aumentou e muito. Aumentou, e esse é outro assunto que eu quero falar, que é o aumento de investidores pessoa física no Brasil, atingindo recorde no ano. Então, algo muito positivo que está acontecendo no momento e que é necessário, né? Sempre que a economia, em estudos acadêmicos, sempre que a economia é desenvolvida, há um mercado de capitais eficiente, há um mercado de capitais desenvolvido com investidores, um bom número de investidores. E o que vem acontecendo hoje no Brasil, nesse ano de 2019, é um crescimento de cerca de 500 mil investidores pessoa física. Hoje, saltou do início do ano de 800 mil investidores pessoa física para 1.300.000, ou seja, um crescimento aí em torno de 60%, mais ou menos, né? Não, na verdade mais, né? 500 mil, quase 60 e poucos por cento, 62,5%, exatamente, um crescimento de 800 para 1.300.000 investidores. Então, isso é muito bom, isso facilita para o mercado financeiro. O investidor pessoa física, ele está vendo que os juros, a taxa Selic, que é a renda fixa, está caindo e tende a cair mais. A gente já comentou todo esse movimento há 3 anos atrás, para ir travando e colocando em pré-fixados por um longo prazo, se você não precisa do capital, né? Travando esse retorno para quem é bem mais conservador. Travar significa pegar investimentos pré-fixados enquanto a taxa de juros estava alta, porque ela está caindo e vai cair, ela tende a cair para o final de 2020 para 5%, hoje está em 6%. Então aquela época, né, em que o investidor ele só colocava a grana no banco e esperava render altos retornos, está acabando. Isso é um movimento mundial. O Brasil ainda é um dos maiores países com retornos altos, né, na parte de renda fixa. 6% ainda é alto, com uma inflação aí ao redor de 13,5%, então a gente tem 2,5%, 6% menos 13,5% de inflação, um retorno de 2,5% real, o que é alto. Países como o Chile agora, que é o nosso vizinho ali perto, acabou baixando essa taxa de juros para 2% ao ano. Claro, o Chile é um país mais desenvolvido, mas é um país ali perto da gente que mostra, olha, as taxas de juros no mundo estão caindo, o Brasil também está seguindo isso, e o investidor ele vai ter que ir buscar alternativas, né, com algo que tem uma volatilidade maior, exemplo, fundos multimercados, fundos imobiliários e também ações. Então o investidor, esse movimento de aumento para 1.300.000 investidores, isso é fruto dessa questão, dessa conscientização do investidor. Países, por exemplo, como a Colômbia, que tem ao redor de 45 milhões de habitantes, 45, 50 milhões, tem 3 milhões e meio de investidores na Bolsa de Valores de lá. Então, mostra que o Brasil ainda tem muito a crescer nessa parte de ações, né? O investidor tem que se conscientizar mais, e dado esse cenário, mais pessoas vão entrar, mais pessoas vão precisar aí, ler mais, estudar mais, para ter retornos maiores do que a renda fixa, porque a renda fixa vai cair o retorno, né? Pessoal, então vou ficando por aqui diretamente de Nova York, fugindo do furacão, vim também para conversa com investidores aqui, mostrar tudo bem, tudo ok, o furacão também acabou não pegando a Flórida, isso é que importa, pessoas bem, né, vivendo bem. E fico por aqui, um grande abraço ao Felipe aí, o pessoal do estúdio, quem está no estúdio, e valeu, uma boa tarde a você, ouvinte. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no estúdio Conexão
Esperato, programa que já faz parte das quintas-feiras, dos ouvintes, missioneiros, pessoal que nos ouve aí pelo www.centraldoinvestidor.com, no YouTube lá também, Central do Investidor, ou mesmo no canal da Esperato Investimentos. Você vai ter todos os podcasts desde o início, né? O Conexão Esperato, mais uma vez buscando o pioneirismo, né? A gente vê assim essa história. Em 2011 iniciamos aqui com o escritório de investimentos, né? Com essa assessoria de investimentos que logo depois foi fazer parte de todo o Brasil, né? O aplicativo nosso também criado, os primeiros aplicativos do Brasil, até saiu na Exame, né? Central do Investidor, é um aplicativo feito aqui pelo pessoal até da URI Santo Ângelo. Um abraço ao pessoal da URI Santo Ângelo aí, que nos auxiliou muito lá, o pessoal da Fact System, o Wagner Silveira, todo o pessoal aí da incubadora da URI que desenvolveu o Central do Investidor. Foi o primeiro aplicativo do Brasil sobre investimentos na fixa, fazer aí uma análise de juros compostos, e muito legal, e em 2016 iniciamos, né, com os podcasts, né, que hoje temos o programa de rádio, quinta-feira, né, o primeiro escritório de investimentos do Brasil, né, com um programa de rádio sobre investimentos. Então, muito legal aí levar, né, o nome de Santo Ângelo, região das Missões do Rio Grande do Sul, para todo o Brasil, né, sobre investimentos. E a gente vê depois toda a moda do podcast, Spotify, a Rede Globo agora lançando seus podcasts. Então, muito legal participar de todo isso. Dá mais gás, isso daí dá mais pressão para desenvolver cada vez mais novidades, né? Então, esse é um grande gás. Então, muito legal participar de todo esse crescimento do mercado e ver, né, a questão das mídias digitais cada vez mais forte. Também temos nossos canais, né, para quem quer seguir a gente no Instagram. Tem lá o Esperato.investimentos, tem o Central do Investidor, tem Fontana Felipe, tem o Eliseu Seu.gestor, todo o pessoal aí que traz bastante informação, vídeo, conversa sobre o mercado. A gente tem feito uns testes com o IGTV agora, principalmente botando uns comentários meio que diários sobre o cenário. Isso é muito legal, né? E o pessoal cada vez mais indo para a mídia digital. E quem quer ouvir todos os programas tem lá, né, no YouTube, né? Tem ali no centraldoinvestidor.com, você consegue ouvir, né? E se inscreve lá também que você recebe no seu e-mail, né, todas essas novidades, né? E trazendo aqui a questão do dólar, chegou aí no patamar de 4,20 na semana passada, com todo o estresse. O Banco Central agiu de uma forma até de poder fazer realmente um controle do câmbio, meio que de curto prazo, né, demonstrando um pouco o bala na agulha do Banco Central para segurar o câmbio. E dólar em torno de 4,9 agora na bolsa, na B3, bolsa de valores brasileira, né? E aí o dólar ele vem realmente numa acalmagem. A gente teve ontem, principalmente no CCJ do Senado passando, né? Infelizmente diminuíram um pouquinho a economia da reforma. Alguns dizem que é uma reforma muito enxuta, é uma pena aí que provavelmente você precisa de outra reforma daqui 4, 5 anos, né? Mas vamos com calma e vamos analisando aí. O Brasil precisa realmente, para realmente não quebrar de vez, né? Não ser uma Argentina da vida aí, né? Então precisa realmente dessas reformas para seguir em frente. A gente vê uma acalmada do dólar nesse sentido. E lá fora também, né? Estados Unidos e China, né, podendo conversar. Até a China anunciou hoje, né, que vai enviar representantes para Washington no próximo mês para mais uma rodada de discussões comerciais. Então, mostra aí toda essa briga nos Estados Unidos e China, briga de cachorro grande, né, demonstra aí. E o mundo inteiro sofre, por isso que o emergente sofreu também. A gente era totalmente um estresse no outro domingo anterior ainda, né, onde o Trump não queria conversa, né, realmente, e a China também não queria conversa nenhuma. Então a gente já estava se preparando aí para uma segunda-feira, né, aquele dia muito volátil, né, de queda, e uma briga entre Estados Unidos e China, que são os maiores players do mundo. Todo mundo sofre, né, todo mundo realmente sofre, né, os maiores modelos hoje econômicos do mundo. Então cada vez o pessoal foge um pouco mais do risco. Já trabalhei com uma desaceleração chinesa que poderá vir,
e ao mesmo tempo os mercados se fecharem e isso gerar totalmente uma corrida, né, dos emergentes, né, que são as aplicações mais de risco, né, do mundo, né, a maneira como se vê lá fora. O emergente vem com essa lógica, países em desenvolvimento vem com essa lógica, nenhum brasileiro querer investir na Turquia, ou um país vizinho da Turquia, algo muito longe, algo muito arriscado. Imagina para um gringo, para um europeu querer investir no Brasil, que tem um país ao lado da Argentina que dá calote, né? Então o pessoal leva um peso meio que geral, né? Então por isso a gente é um emergente. O pessoal acaba indo o quê? Para os grandes países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, e fugindo totalmente dos países, gerando uma fuga de capital, né? Uma saída de dólares do país, uma saída de risco. E novamente depois do domingo gerou um tweet do Trump, né, acalmando aos poucos mercados, que vai conversar com a China, com toda uma questão. Então acaba que toda a bolsa ela vai para cima. Impacta muito a gente, senhores, só para ter uma ideia como ele impacta demais. Nós somos o país, infelizmente ou felizmente, isso depende da época do café, a gente é assim, né, o mercado internacional nos mexe muito. Por quê? Porque a gente é um forte exportador, né, de commodities. Então a gente sempre na nossa história a gente foi um exportador de commodities. Do café, né? A gente teve toda a etapa do café, né, que a gente teve ali até 1929 com a quebra da bolsa em Nova York, né? A gente teve nosso principal produto de exportação era o café. Houve realmente um colapso nos preços do café, o país realmente entrou num populismo depois, né, geral por Getúlio Vargas, toda uma ideia que a gente sabe na café, e novamente depois a gente foi por soja, que hoje é o principal, petróleo também, e tudo isso é muito ligado ao mercado internacional. Então o preço do mercado internacional, imagina então que o petróleo, que é a mãe das commodities, que infelizmente ou felizmente a gente tem focado cada vez mais, porque o petróleo ele tem um prazo aí de validade. A gente vê toda a questão de carro elétrico aí, mas o petróleo é a mãe das commodities, porque o petróleo gera uma energia. Se a economia mundial crescer, demanda-se um maior petróleo, maiores estoques de petróleo. Se o país não crescer, se o mundo não crescer, desculpa, é natural, né, um consumo de petróleo menor. E o petróleo realmente ele leva, meio que geral, leva a indústria, leva toda a questão de as commodities em si. E ao mesmo tempo também soja, num crescimento chinês, né, um consumo maior de soja, das nossas commodities, minério de ferro, tudo isso daí, um não crescimento chinês, né, um menor consumo de commodities também. Então, é por isso que a gente sempre fala isso. Acredito que não há programa que a gente não fale isso, né, da importância de um Brasil sair dessa ideia de somente exportação e focar em indústria, né, focar em indústria, que é o que gera valor. A gente pega os grandes países como a Alemanha, né, países que europeus aí, que focam realmente em indústria, industrialização, que a gente não fique à mercê, né? Se o gringo quer a nossa commodity, vai ter que pagar, né? E ao mesmo tempo, aí se ele não quiser, a gente pode utilizar para a nossa indústria aqui, né? Então isso é uma grande explicação num país muito ligado a commodity, ao preço de commodities, estar muito ligado a essa flutuação, né? E é muito importante, se a gente vê na história do país, né, grandes crises de commodities, preços baixos de commodities geram principalmente problemas sociais no Brasil. A gente pode tirar toda a questão política, vamos só analisar o preço das commodities, do café até 1929, depois novamente aí o milho, o soja e o petróleo, e a gente começa a explicar toda a nossa questão econômica, né? Então a questão das commodities, nosso principal produto. O grande problema, né, quando a gente tem esse ciclo de commodities altas, a gente tem uma receita muito maior na economia brasileira, o Estado começa a engordar, né? O Estado em princípio começa a gastar mais, muito mais. Foi o que aconteceu nos últimos 9, 10 anos, e aí qualquer decréscimo no preço da commodity, a receita cai drasticamente, né? Isso aí demonstra novamente até e a despesa, principalmente do Estado, começa a crescer, necessitando de reformas, né? Então até a própria Venezuela, que hoje 95% era tudo importado, para manter os seus custos, automaticamente tinha que manter um petróleo a 120.
e o petróleo foi a 60, então colapsa. Então essas são as grandes explicações, e o dólar acaba aumentando por esses níveis. Então, com uma calma de crescimento, aí, uma calma de brinco Estados Unidos e China, é natural um crescimento do mundo, e aí também os emergentes tendem a buscar também o seu espaço. Então, só nos resta o brasileiro aqui se defender dos custos, né, das nossas despesas, fazer o dever de casa, e que ao longo do tempo, né, um mercado ele vê isso com claro e começa realmente a acalmar esse ciclo de moeda e não chegar a uma moeda que nem na Argentina de 6 a 8 dólares, 6 a 8 pesos o dólar, ok? Ok, pessoal? Conexão Esperato se estendeu um pouco hoje. Um grande abraço a todos os ouvintes, Marcelo, João, pessoal de Porto Alegre, pessoal de Lajeado, Frederico, pessoal do Esperato lá de São Paulo, pessoal do Esperato lá em Nova York, Eliseu, Mânica Júnior, grande abraço. Semana que vem estamos de volta aí com mais um Conexão Esperato, sempre tentando ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Grande abraço, até semana que vem.